Você já leu algum livro que foi divisor de águas na sua vida? Eu li um livro assim. Esse livro se chama O Milagre da Manhã. Talvez você mesmo já tenha ouvido falar desse livro, talvez já tenha até lido ele. E esse livro foi tão importante para mim que me motivou a fazer esse vídeo, para poder compartilhar com você a essência dele, para que você também possa começar a mudar hoje mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou o fundador do canal Faça Sua Cabeça. E nesse vídeo a gente não vai só falar sobre o livro, a gente também vai lá na origem, lá na raiz, para você entender de onde surgiram as ideias e por que as ideias desse livro são tão poderosas. Porque mesmo que o autor tenha escrito esse livro há um pouco mais de 10 anos, as principais ideias dele vêm de milhares de anos atrás. E assiste o vídeo até o final com bastante atenção, porque lá no fim eu vou revelar o meu ingrediente secreto para turbinar essa mistura. Então já dá o like, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para a gente começar com o pé direito. Esse é Hal Elrod, é o autor do livro. O livro virou franchise e o autor escreveu diversos outros livros na sequência, com exercícios específicos para públicos específicos. E se você gostar desse vídeo, eu recomendo que você leia o livro original e também leia os outros livros, porque isso você só tem a ganhar. Aviso aos navegantes. Número 1. Essas águas são mais profundas do que parecem. Número 2. Eu não sou especialista em nada do que eu falo. Eu gosto do assunto e eu gosto de falar sobre o assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, pesquise, busque. Número 3. Teste por si mesmo antes de dizer que não funciona. E número 4. Acredite em mim e no Orfeu quando dizemos que há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Como é que eu descobri o livro? Uma amiga muito especial me deu uma cópia dela. Ela leu, ela começou a praticar e eu vi que começou a ter uma mudança positiva na vida dela. E aí ela começou a insistir muito para eu começar. Que eu era muito negativo, que eu era uma pessoa muito pessimista, que era um ranço de pessoa. E aí eu comecei. E nunca mais parei. E eu sou extremamente grato a ela por causa disso. Na época, eu me sentia no fundo do poço. Eu não me sentia feliz. Eu não tinha do que reclamar. Eu tinha um teto em cima da minha cabeça, eu tinha um carro na garagem, eu tinha trabalho, eu não tinha nenhuma doença, mas eu não estava feliz. Eu sempre queria mais e não estava satisfeito com nada. Eu queria ser mais rico, eu queria ter um carro mais caro, eu queria ter uma casa maior, eu queria ter amigos mais legais. Eu não era uma pessoa solitária, mas eu estava me sentindo sozinho. E eu estava cavando o meu poço. Cada pensamento negativo, mais uma pasada. Cada vez mais fundo. E o nosso estado emocional atrai para a nossa vida situações que lembram esse estado emocional. Quem está com raiva só enxerga a guerra. Quem está com depressão só enxerga a tristeza. Eu tinha tentado terapia, eu tinha tentado remédios, nada mudava, nada me fazia sentir melhor. Por algum tempo melhorava e depois piorava de novo. Então eu pensei, por que não acordar às 5 horas da manhã? E eu fui muito idealista. Eu decidi que eu ia acordar às 5 horas da manhã todos os dias para seguir a receita do livro, para ficar sentado, respirando, buscando a minha paz interior, no meio do frio inverno, sozinho. Para mim parecia uma loucura, e eu aposto que para qualquer pessoa que tentar algo assim vai parecer uma loucura. Mas eu estava num estado emocional tão ruim que aquilo parecia uma saída. Mas se eu disser que foi fácil, eu com certeza vou estar mentindo. Mas o que o livro faz? O livro cria um choque, e nós precisamos de choques na nossa vida. A gente vive a nossa vida numa rotina muito fácil, muito cômoda. A gente vive na onda, né? A gente não se estressa muito, a gente não se incomoda muito e é tudo muito confortável. E nós precisamos de choques na nossa vida para começar a acordar. A maioria de nós passa a vida toda existindo, a gente não vive. A gente acorda e a gente dorme. E mesmo quando a gente está acordado, a gente está meio que num estado de sonâmbulo.
A maior parte do nosso tempo a gente está perdido dentro da nossa cabeça, repetindo um vídeo de como seria a nossa vida ideal, pensando em o que a gente vai querer ter no futuro e nos preocupando com o passado, nos preocupando com o que vai acontecer amanhã. E enquanto isso a gente perde a nossa vida. E a nossa vida vai passando e quando a gente se dá conta a gente está com 40, 50 e 60 anos e se perguntou como é que isso tudo passa tão rápido. Mas isso não é para te deixar triste. Pelo contrário, eu estou dizendo isso para te deixar feliz porque existe uma solução. E é uma solução que você pode fazer sem gastar R$1. A solução está na sua cara e eu vou te dizer qual é. Só que não importa você saber a resposta, você precisa praticar a resposta. É uma coisa que exige esforço, porque sem esforço você não consegue mudar nada. Isso é uma pegadinha, porque apesar de não custar nada em termos monetários, não é de graça. Não existe refeição grátis, você tem que pagar, tem um sacrifício. Você vai ter que sacrificar alguns confortos da sua vida para conseguir ter tempo para se dedicar. Porque se você não fizer assim, você não vai ter resultados. É muito simples. Newton já dizia na lei da inércia: corpos em repouso permanecem em repouso e corpos em movimento permanecem na sua trajetória de movimento, a não ser que alguma força seja aplicada sobre eles. Isso vale tanto para os planetas girando pelo sistema solar quanto para o seu corpo jogado no sofá. Provavelmente você não vai acreditar no que eu estou falando. Eu também não acreditava no poder desse livro. Eu também não acreditava nos depoimentos das outras pessoas que diziam que o livro funcionava. Eu só comecei porque eu estava desesperado. Nesse início você vai ter que ter fé. E fé é o quê? Acreditar sem nenhuma evidência. Porque o resultado pode demorar um pouco para aparecer. E no início o esforço vai parecer uma coisa monumental, vai parecer uma coisa gigantesca, vai parecer que você está carregando uma pedra para cima da montanha. Mas não se preocupa, isso passa. Simplesmente comece e tenha paciência. Então, chega de enrolação, nós vamos começar pela origem dessas ideias do livro e para isso nós vamos ter que voltar no tempo. Nós vamos visitar 2 regiões do planeta e vamos falar a respeito de 2 pessoas que influenciaram a história da humanidade. E essas 2 pessoas vão nos ensinar o segredo desse livro. Então vamos entrar no túnel do tempo, vamos voltar 2.500 anos atrás, em uma época que não existia internet, não existia celular, não existia chuveiro elétrico, não tinha nem inventado o papel ainda. Em uma época que ser alfabetizado era um privilégio de muito poucas pessoas. A nossa primeira parada é na Grécia Antiga, o berço da civilização moderna. E lá a gente vai encontrar um cara chamado Aristóteles. Você já deve ter ouvido falar no Aristóteles, mas eu vou lembrar que ele era um filósofo que se destacou em diversas áreas do conhecimento e as ideias dele foram tão impactantes que uma boa parte delas continua sendo ensinada até hoje. E além disso, ele foi o primeiro coach motivacional da história, apesar de que naquela época essa profissão ainda não existia. E por que eu digo isso? Porque ele claramente entendia o poder que os hábitos têm de mudar o nosso corpo e a nossa mente. Qualquer coach que se preze vai querer mudar os seus hábitos para melhor. E por que eu estou falando de hábitos? Porque hábitos são o assunto principal do livro Milagre da Manhã. Eu vou dar alguns exemplos de como ele entendia bem o poder do hábito. Somos aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca de excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, e sim um hábito. Os hábitos que formamos desde a infância não fazem pouca diferença, fazem toda a diferença. E o que é importante a gente saber sobre mudança de hábitos? 1. É difícil pra caramba. 2. É um tijolinho por vez. 3. Exige muito esforço. E 4. Quanto mais você esperar para começar, pior fica.
Porque da mesma forma que à medida que o tempo passa, o nosso corpo fica cada vez mais rígido, a nossa mente também fica cada vez mais rígida. Ela começa a cristalizar. A gente cria hábitos mentais cada vez mais difíceis de mudar. E o que é essencial para mudar? Se você quer mudar, é muito importante saber como isso acontece. Quais são os pilares da mudança? São 3. O primeiro pilar da mudança é repetição e consistência. Você repete e você não desiste. É parecido com musculação. O músculo que você exercita aumenta de tamanho, o músculo que você não usa, ele atrofia. Como é que você aprendeu a ler? Como é que você aprendeu a escrever? Como é que você aprendeu a falar? Você aprendeu repetindo. Você demorou anos para criar os hábitos que tu tem. Então, pode demorar anos para mudar esses hábitos também. O segundo pilar é a paciência. É um passinho de cada vez. Não espere resultados rápidos. Na realidade, quanto mais você ficar pensando nos resultados, pior vai ser. Você vai perder o seu tempo com ansiedade, com estresse, querendo alguma coisa que você ainda não tem. É muito melhor você focar toda a sua energia em fazer o esforço. Não existe fracasso. Não existe. Errar não é fracasso. O fracasso é desistir. Porque é só quando você desiste que você está fora do jogo. Terceiro pilar é que o esforço é pessoal e é intransferível. Ninguém pode fazer esforço no seu lugar. Você até pode pagar um professor para te ensinar, mas quem vai ter que fazer o esforço para aprender é você. E qual que é o pior inimigo da mudança? É uma coisa chamada zona de conforto. Por que é tão fácil ensinar uma criança? Por que uma criança tem tanta facilidade para aprender as coisas? É que crianças não têm hábitos formados. Elas não têm zona de conforto. Tudo é novo para elas. E por que é tão difícil de ensinar os adultos? É porque os adultos já têm padrões e hábitos, que eles são padrões e hábitos muitas vezes repetidos na infância e na adolescência, que a gente carrega para a vida adulta e nem percebe que está fazendo. É muito confortável continuar fazendo as coisas da forma que a gente gosta de fazer e está acostumado a fazer. E qual é o maior aliado da mudança? É isso aqui, ó, passinhos de bebê. Você tem que escolher um objetivo que você consegue alcançar de verdade. Pense que seus objetivos têm que caber na palma da sua mão. Não tente virar um maratonista do dia para a noite. Cada vez que você pratica alguma coisa, você fica um pouquinho melhor. É um passinho de cada vez, sempre melhorando em incrementos. Aí é que você vai longe. Mas tá, digamos que você é uma pessoa muito apressada e quer saber quanto tempo demora para criar um hábito novo. Em 2009, um estudo com 96 voluntários no European Journal of Social Psychology determinou que 66 dias é a média que as pessoas demoram para criar novos hábitos. Claro que houve variação dentro desse grupo de 18 a 256 dias, mas pensa o seguinte, você pode mudar qualquer hábito da sua vida. Qualquer coisa que você quiser você pode mudar. Apenas repetição e dedicação. É bem menos difícil do que parece. Bom, a nossa segunda parada é na Índia. E lá na Índia a gente vai falar sobre Buda. Todo mundo já deve ter ouvido falar no fundador do budismo. Mas o que pouca gente sabe é quem ele era antes de virar o Buda. Porque ele não nasceu um santo, pelo contrário, ele era um riquinho mimado, ele era um príncipe. Se ele tivesse nascido nos dias de hoje, ele ia ser um playboy do tipo do Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street. Só que pior ainda, porque ele já tinha nascido rico, ele não teve que se esforçar para ganhar nada. Para começo de conversa, o nome dele não é Buda. Buda é um título, é tipo Papa, mas Buda significa aquele que despertou. O nome de nascimento dele era Siddhartha Gautama. Ele já nasceu um príncipe, ele já tinha mulher, ele já tinha filhos e ele ia herdar um reino inteiro.
Diz a lenda que até os 29 anos de idade ele nunca tinha colocado os pés dele no chão, porque sempre que ele queria caminhar, havia servos para colocar sandálias nos lindos pezinhos do príncipe. Mas um dia ele ia ter um choque de realidade. O pai dele tapava os olhos dele para qualquer tipo de sofrimento no mundo por causa de uma profecia que ele tinha ouvido falar quando Buda tinha nascido. E diz a lenda que até os 28 ou 29 anos de idade ele era impedido de sair do palácio. Todos os servos que estavam velhos, que estavam doentes, eram demitidos e para que ele não precisasse ver esse tipo de coisa. Ele vivia em um mundo de fantasia, onde só existia alegria. Para nós isso pode ser uma coisa inconcebível, mas a época era diferente. Então, até os 29 anos de idade, ele não sabia que as pessoas ficavam velhas e nem morriam. Mas isso não ia durar para sempre. O pai dele, percebendo que estava ficando muito velho e um dia ia ter que passar o trono para o seu filho, teve que autorizar o príncipe para sair do palácio e conhecer o reino que lhe ia herdar. Nessa primeira viagem, o príncipe já teve um choque muito grande de realidade. Em todo lugar que ele ia, ele enxergava pessoas morrendo, pessoas doentes e pessoas velhas. Naquela época não tinha IML, ou os corpos ficavam jogados no chão ou eram cremados. Então imagina o choque de viver num palácio cercado de luxo e ver um corpo apodrecendo no chão. E além de ver isso, ele conheceu um monge ascético nessa viagem. Os ascéticos são pessoas que abandonam todos os seus bens materiais e a sua família e vão em busca de iluminação espiritual. Eles são bem comuns na Índia ainda nos dias de hoje. E o príncipe ficou muito intrigado com esse homem, porque ele não possuía nada além da roupa do corpo. Mas ele parecia estar alegre, independente de todo o sofrimento que cercava ele. E o príncipe na época, antes de se tornar Buda, fez várias perguntas para esse homem sobre a vida, sobre a morte e sobre a realidade. E quando o príncipe voltou para o palácio, toda aquela visão, todo aquele sofrimento que ele viu, não conseguiu sair da mente dele. Ele não teve mais paz de espírito. Ele podia ter passado o resto da vida dele cercado de luxo e opulência. Mas, para nossa sorte, ele decidiu abandonar tudo, o seu reino, ele abandonou a sua mulher, ele abandonou o seu filho, ele abandonou a sua riqueza. Ele deixou tudo e foi para a floresta viver uma vida de austeridade e privação pessoal em busca de felicidade e realização pessoal. Ele pegou o caminho contrário. Enquanto todo mundo queria ter a vida dele, ele decidiu ter a vida de todo mundo. E durante 6 anos, ele buscou os melhores mestres espirituais que havia na época. Ele superou todos os seus professores, tanto em esforço quanto em conhecimento. Ele quase morreu de fome em determinado momento, tanto que existem estátuas do Buda que mostram ele sendo apenas pele e osso. Mas no final ele percebeu que nada daquilo levaria à resposta que ele queria. Nenhum dos dois extremos era a resposta. Nem ser podre de rico, nem morrer de fome. A chave é o caminho do meio. Mas o que isso tudo significa para mim e para você? Que a quantidade de riqueza que você tem não vai indicar o seu nível de felicidade. Que mesmo que você seja a pessoa mais rica do planeta, você não vai ser necessariamente a mais feliz. E não adianta você esperar que o mundo mude. Isso não vai acontecer. O mundo não vai mudar. Você tem que mudar a forma que você enxerga as coisas. Você tem que começar treinando a sua mente. Porque depois que você treinar a sua mente, o mundo ao seu redor também vai mudar. Você já percebeu que todas as estátuas do Buda sempre aparece ele com os olhos um pouquinho fechados, assim como se ele estivesse meditando? Isso não é à toa. A meditação é uma das principais formas de desenvolvimento pessoal transmitidas pelo Buda. E o que a meditação tem a ver com o milagre da manhã? Das 6 coisas que o livro manda fazer todos os dias, 3 delas são diferentes formas de meditação. Então, mesmo antes da gente chegar no livro, a gente já sabe de 2 coisas muito importantes. É um livro sobre hábitos.
2. Meditação é uma parte significativa desses hábitos. Então, finalmente chegamos aonde todos estavam esperando. Vamos falar sobre o milagre da manhã. Esse não é um resumo da ordem que o livro foi escrito. É um resumo das ideias-chave para que você possa terminar esse livro e colocar em prática. Então, se você começar a ler o livro e perceber que a ordem das ideias não está na mesma ordem que eu falo aqui, não se surpreenda. O que a gente sempre tem que ter em mente? 3 coisas que são muito importantes no livro e na nossa vida. Primeiro, nós temos que saber ignorar as coisas que não temos controle. Segundo, nós temos que saber focar nas coisas que nós temos controle. E terceiro, nós temos que ter uma noção muito precisa do que são hábitos. O que são coisas que nós não controlamos? Nós não temos controle sobre quase nada. E nós gastamos uma energia fenomenal nos preocupando com coisas como: o que vai acontecer no futuro? Como é que as outras pessoas tratam a gente? Se as outras pessoas gostam de nós ou não? O que as outras pessoas pensam a nosso respeito? A gente fica pensando sobre: quando que as pessoas que nós gostamos vão morrer? Será que em algum momento elas vão deixar de estar aqui? A gente passa praticamente o tempo todo usando a nossa cabeça, nos preocupando com coisas sobre as quais nós não temos controle. E o que a gente tem controle de verdade? Muito poucas coisas. A gente tem controle sobre basicamente 3 coisas. A nossa atitude, a forma que a gente age quando as coisas acontecem na nossa vida. A gente tem controle sobre o nosso esforço, o esforço que a gente coloca para determinada coisa acontecer. E a gente tem controle sobre o nosso foco. Quais são as coisas sobre as quais nós vamos colocar a nossa atenção? E o que são hábitos? Hábitos são as coisas que fazemos todos os dias. Se você não faz todo dia, não é um hábito. Estamos falando de sábado, domingo e feriado. É espartano mesmo, meu amigo. Madness. This is Sparta! Se você não conseguir fazer todos os dias, no mínimo 5 dias por semana. Quanto mais você fizer, mais fácil fica. Se você não der nenhum intervalo de tempo e ficar fazendo todo dia, você vai ver que vai ficar cada vez mais fácil. E quanto mais você pensar em fazer, mais difícil fica. Não fique pensando, comece a fazer e pronto. É simples assim, só faça. Todos os dias nós temos uma escolha. Nós podemos mudar ou continuar fazendo tudo igual. Se você escolher fazer tudo igual, a sua vida vai ser sempre igual. Se você fuma, você escolhe fumar todos os dias. Se você é viciado em Instagram, em videogame, em pornografia ou qualquer outro tipo de vício que você pode imaginar, você é um escravo do seu hábito. Você é uma máquina sem controle nenhum e sem controle sobre si mesmo. Por mais difícil que essa verdade seja de engolir. Nós vivemos para sustentar os nossos vícios e vamos continuar fazendo isso até morrer. São os seus hábitos que vão determinar o seu futuro. São as pequenas escolhas diárias que vão direcionar a sua vida. Se você quer ter um corpo mais saudável, você precisa se exercitar. Se você quer ter mais vida social, você precisa praticar atividades em grupo. Se você quer ter paz de espírito, você tem que procurar atividades espirituais. Não é física nuclear, não precisa ser um gênio. Se você tiver hábitos ruins, você vai ter uma vida ruim. Se você tiver hábitos saudáveis, a sua vida vai ser saudável. Imagina que sua vida é uma embarcação. Imagina que a sua vida é um barco à vela e que você é o capitão. Se você não fizer nenhum esforço para controlar o leme, a sua embarcação vai para qualquer lugar. O vento e as correntes vão empurrar o seu barco para onde elas quiserem. Pode ser que você acabe em uma praia maravilhosa e paradisíaca? Pode. Mas também você pode parar nas rochas ou perdido no meio do oceano. Você tem que lembrar que você está fazendo por você, não pelas outras pessoas. Fazer pelos outros não é uma motivação genuína. Você não precisa arrastar ninguém junto com você.
Você é responsável somente pela sua mudança. O seu exemplo é que vai motivar as outras pessoas ao seu redor. Então não perca seu tempo dando sermão para ninguém. Faça o seu esforço e fique quieto. Faça disso o seu projeto secreto. Foque no seu exercício, foque em dar o seu melhor e esqueça da propaganda pessoal. Ok, mas agora você já está convencido e está preparado e motivado para começar a se torturar todos os dias. O que você precisa saber? É muito fácil. O livro diz que você só tem que fazer 2 coisas e pronto. A primeira, acordar às 5 horas da manhã todos os dias. A segunda, nesse tempo você tem que realizar uma rotina com 6 tarefas. Você tem 20 minutos para realizar cada uma dessas tarefas e você tem que dar o seu melhor em cada uma delas. Só isso. Faça isso e repita todos os dias até o fim da sua vida. E você tem a receita na sua mão. Mas você vai me dizer assim, mas nossa, 5 horas da manhã é muito cedo. Sim, é muito cedo. E tem um bom motivo para isso. Porque às 5 horas da manhã ninguém vai distrair e ninguém vai incomodar você. É uma vacina contra a negatividade. Na nossa vida nós sempre temos pessoas negativas ao nosso redor que não querem mudar. Então acordar às 5 da manhã previne você disso. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas da sua casa ainda vão estar dormindo. Então você vai estar livre de qualquer influência externa. E qual que é a rotina diária que o livro manda a gente fazer? Lembre de leveza. Leveza com S, não com Z, tá? O primeiro hábito é ele de ler. Faça uma leitura seletiva. Faça a leitura da biografia das pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Leia o livro sobre a vida das pessoas que te inspiram. Estude os hábitos dessas pessoas que te inspiram. Imite os hábitos dela. E abandone todas as leituras que não agregam, como jornal, notícias e livros de ficção. Hábito 2. E de escrever. Crie o hábito de se expressar escrevendo. Pode ser as suas ideias, os seus pensamentos, as oportunidades que você tem todos os dias, os seus projetos futuros, os seus desejos. Escreva sobre o que você quiser, desde que seja algo que você criou, que você pensou. E também crie o costume de revisar periodicamente todo esse material, porque você vai conseguir aprender com os seus próprios erros e observar o seu crescimento. Hábito 3. De visualizar. Essa é a primeira das 3 meditações diárias que é para ser feita na rotina diária. Tá? Visualize seus sucessos, visualize as suas conquistas, visualize a forma que você quer ser tratado. O que você deseja na sua vida? Mas pode acontecer daquela voz dentro da sua cabeça de dizer assim que você não é capaz, que você não vai conseguir, que isso é tudo mentira. Se isso acontecer, conte uma história para si mesmo. Imagine que você está contando a história de outra pessoa. Isso vai ajudar e muito a diminuir a crítica mental. Um detalhe, comece pequeno, comece com objetivos alcançáveis. Não comece imaginando que você está no topo do mundo, que você é o cara mais rico do planeta, que você tem uma Ferrari na garagem. Porque se a diferença onde você quer chegar e onde você está for muito grande, essa diferença vai tirar sua coragem, vai te desmotivar, não vai te ajudar. Como é que é o certo? Comece com algo que você tem certeza que conseguiria caso se dedicasse completamente para conseguir. Depois que você vê o resultado acontecendo, você vai se sentir motivado cada vez a ir mais longe. Hábito 4. E de exercitar. Exercício melhora a concentração e a saúde em geral. Né? Mas pense o seguinte, você tem 20 minutos para se exercitar. Então, a duração vai ser curta, mas a intensidade tem que ser alta. Claro, procure exercícios que não vão te prejudicar fisicamente. Se você tem alguma dúvida, procure um especialista, comece uma academia, comece uma sessão regular de exercícios. Se você já tem o hábito de fazer exercícios, você não precisa fazer mais exercícios de manhã cedo. Você pode usar esses outros 20 minutos para
praticar alguns dos outros hábitos que você tem mais interesse em fazer. Hábito 5, S de silêncio. Essa é a segunda técnica de meditação que o livro manda fazer. Esse tipo de meditação também é chamado de Vipassana ou atenção aberta. Basicamente é o seguinte, você senta em algum lugar confortável, você respira e você observa a sua mente. A única coisa que você não pode fazer é se apegar aos pensamentos e aos sentimentos que vão surgir. Uma técnica para não fazer isso é descrever o que você está sentindo, o que está passando dentro da sua cabeça. Ah, isso é um pensamento. Ah, é sensação de medo. Isso é ansiedade. Isso vai te ajudar a não se identificar com o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Se você perder a concentração, não tem problema nenhum. Basta calmamente voltar a focar na respiração. Se você perdeu a concentração, não sinta raiva de si mesmo. Essa é uma das meditações mais difíceis de todas, então tenha muita paciência consigo. Hábito 6. A de afirmações. Essa é a terceira técnica de meditação. É semelhante à visualização, mas ao invés de você visualizar imagens mentais, você repete frases na sua mente. Ou você pode falar elas em voz alta. Você também pode decorar listas de afirmações. Mas que tipo de frases? Frases positivas, frases motivacionais, frases que te façam sentir bem. É só repetir elas. Em todas as técnicas de meditação que você fizer, você tem que lembre de um provérbio zen. Caia 7 vezes e levante 8. Não seja duro consigo mesmo. A coisa mais normal que existe é perder a concentração. Você nunca usou a sua mente para se concentrar dessa forma. É como se o músculo da sua mente nunca tivesse sido usado. Então tenha paciência consigo, tenha muita paciência. O essencial, a ideia-chave principal do livro, a gente já falou que é a rotina. Sem ela, você não consegue ir para lugar nenhum. Mas tem algumas outras ideias-chave ao longo do livro que é muito importante ter em mente para entender exatamente o que a gente está fazendo. A primeira dessas ideias é que o início do nosso dia determina o resto dele. Se a gente começa o dia se movimentando, meditando, escrevendo e fazendo todas as coisas que o livro manda fazer, a gente está na frente de 99% das pessoas do planeta. Todas as nossas ações que a gente fizer ao longo do dia vão estar sendo influenciadas por aqueles hábitos bons que a gente está cultivando de manhã cedo. E enquanto todo mundo vai estar dormindo, enquanto todo mundo está acordando, você já está ligado ali, você já está voando, entendeu? A segunda ideia-chave é que o desenvolvimento pessoal vem antes do sucesso. Não espere sucesso antes de se desenvolver como pessoa. Não é assim que funciona. Não adianta a gente ficar reclamando que na vida a gente não tem oportunidade, se o problema é que mesmo quando tem oportunidade, a gente não consegue enxergar. A gente é cego para as oportunidades. E todo mundo no planeta, todo mundo, ganha limão. Só que muito poucas pessoas conseguem transformar esse limão numa limonada. A maioria das pessoas passa a vida toda dormindo, acordado, reclamando da vida porque não enxerga nada, só vê negatividade, só vê problema. A terceira ideia-chave é: não espere por motivação. A motivação aparece, encontra você no meio do caminho. Primeiro faça e não desista de forma nenhuma. Se você pensar em desistir, comece a criar o hábito de manhã cedo antes de começar a rotina, escrever ou falar para si mesmo por que você está fazendo aquilo. Para você conseguir entender e internalizar o motivo. Porque um dia a motivação vai encontrar você. Ela vai encontrar você lá no meio do caminho, não é no início. A motivação é lá na frente, quando você começar a ver o resultado do que você vai estar fazendo, aí a motivação encontra você, não é antes. O nosso corpo e a nossa mente conseguem se adaptar a muito mais coisa do que a gente imagina. A quarta ideia-chave é que você se torna o que você faz e o que você pensa. Se você tem hábitos ruins, você vai acabar se tornando uma pessoa ruim. E se você pensa coisas ruins, você vai se tornar uma pessoa negativa.
Uma coisa é a consequência da outra. Pode parecer muito óbvio. Muito óbvio. Só que a gente não consegue enxergar na gente. A gente consegue enxergar as outras pessoas fazendo isso, a gente consegue enxergar as outras pessoas reclamando, mas a gente não consegue enxergar quando a gente reclama, quando a gente critica, quando a gente acha o problema nas coisas. A quinta ideia-chave é que o sacrifício pessoal é que faz o resultado. Ninguém está dizendo que é fácil. A gente só está dizendo que funciona. Você vai ter que fazer primeiro o esforço para depois colher o resultado. Você colhe o que você planta. Não tem fuga dessa regra. Isso vale para a planta como vale para nós mesmos. Não espere nada antecipado, não espere nada rápido. Pelo contrário, imagine que vai demorar. Não tenha pressa. Quanto mais você ficar pensando, quanto mais você ficar obcecado, querendo um resultado rápido, pior vai ser. Mais resistência interna você vai encontrar. Porque a sua mente vai estar dizendo, olha só, não está funcionando. O que tu está fazendo é inútil. Só faça o seu melhor, acorda de manhã cedo e dá o melhor que tiver que dar. Depois você vai ver o resultado. A sexta ideia-chave é que a gente não consegue mudar nada pelas coisas das quais a gente precisa assumir a responsabilidade das coisas. A gente tem que parar de achar que é culpa de alguém. Mesmo que você esteja totalmente justificado em achar que você está na situação que você está porque alguém fez isso ou porque aconteceu tal coisa e aí por isso você tem justificativa. Ninguém está dizendo que você não está justificado em se sentir mal. O que a gente está dizendo é que enquanto você colocar a culpa em outra pessoa ou em outra coisa, você está dizendo para o universo, você está dizendo para você mesmo que você não é capaz de mudar. Entendeu? A gente só tem poder quando a gente aceita a responsabilidade sobre tudo na nossa vida. Agora eu vou falar sobre as minhas dicas de experiência pessoal. Não estão no livro, mas com o desenvolver da carruagem, com o andar dos bois, eu acabei desenvolvendo algumas coisas, pensando algumas ideias que eu acho que contribuem bastante para o seu desenvolvimento usando a rotina. Primeira ideia, use o útil e descarte o inútil. O Milagre da Manhã não é um livro sagrado ou nada do tipo. Você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Você não quer fazer um exercício? Ok, não faz exercício, faz outra coisa. Com o tempo você vai sentir a necessidade de alterar o programa um pouco. Isso é normal. Faça o que fizer sentido para você. A segunda dica é ajuste o programa à sua vida. Talvez você não tenha condições de executar o programa exatamente igual ao que o livro fala. Você pode alterar o programa para ajustar as suas possibilidades. Talvez você não consiga fazer 2 horas por dia, talvez consiga fazer só uma, talvez você precise acordar às 4 horas da manhã, talvez você seja rico pra caralho e possa acordar mais tarde. O importante é que seja a primeira coisa que você faz no dia. 3. Terceira dica é morra de fome. Sem brincadeira. Se você tiver dificuldade para acordar e ficar acordado, é muito simples. É só ficar com fome. Você só come depois que terminar a rotina da manhã. Como se fosse uma recompensa. Pensa assim, você está treinando a si mesmo como se treinaria o seu cachorro. Né? É uma forma bem interessante de ficar acordado. Quarta dica. Garanta que você vai acordar de verdade. Deixa o telefone bem longe da cama, de forma que você precise levantar da cama para desligar o telefone e comece o dia tomando um banho gelado, assim, que aí você vai estar ligadaço para começar até a meditar na hora. Você pode tomar também um banho depois, né, de terminar a rotina para fechar assim com chave de ouro todos os dias. A quinta dica é que tem que ser no mínimo 1 hora por dia. Eu comecei com 1 hora. Eu não tinha como fazer 2 horas por dia e com o tempo eu comecei a gostar e aí eu consegui eliminar distrações para conseguir dedicar mais tempo à rotina. Então, se você acha que não consegue com 2 horas, ok, comece com 1, faça 10 minutos de cada atividade, mas faça.
A sexta dica é: você vai se sentir ridículo no começo, mas isso passa. Muitas vezes eu me sentia que nem um palhaço, muitas vezes eu me perguntava se eu estava ficando louco para fazer uma coisa daquele jeito. Mas isso é o nosso corpo resistindo à mudança. O nosso corpo tenta nos convencer de várias formas diferentes. Às vezes tem uma voz na nossa cabeça que fica dizendo assim que eu tô com sono, eu tô com dor no corpo, eu tô com fome. Não escute essa voz, não desista, o seu corpo vai se adaptar bem mais rápido do que você imagina. A sétima dica é: use mapas mentais. Se você nunca ouviu falar, é muito fácil, tem diversos tutoriais na internet de como usar mapa mental e eles agilizam muito, facilitam muito na hora de escrever ideias. Então, uma coisa que você ia demorar meia hora escrevendo, daqui a pouco faz em 10 minutos com um mapa mental. A oitava dica é: deseje o difícil. Faça um esforço para se convencer de que você gosta do que você está fazendo. Mesmo que no início você não goste. Ninguém vai gostar de acordar às 5 horas da manhã. Mas tente se convencer. Repita na sua cabeça: eu quero, eu quero. Todo mundo gosta do fácil. É por isso que todo mundo é medíocre. É a realidade. Mas é isso. Imagine que você tem um treinador dentro da sua cabeça e está dizendo assim: vai, mais uma flexão. Vai lá, para de chorar e faz mais uma. E como eu prometi no início do vídeo que eu ia revelar o meu ingrediente secreto, chegou a hora. Rufem os tambores. Damas e cavalheiros, eu apresento a vocês George Ivanovich Gurdjieff. Essa é a foto do cidadão. Ele é careca, ele é bigodudo, ele é narigudo, ele parece com o Salvador Dalí, mas não tem nada a ver com ele. Você provavelmente nunca ouviu falar dele na sua vida. Ele foi um guia espiritual diferente de todos os outros, porque ele entrega o que ele promete. Então, se você quiser usar a minha receita, faça o seguinte: você só precisa fazer 2 pequenos ajustes à rotina diária. Durante a rotina, nós temos 20 minutos dedicados a afirmações e outros 20 minutos dedicados à leitura ou à biografia da vida de alguém. Na hora da leitura, quando for a hora de ler sobre a vida ou a obra de alguém, leia sobre a vida desse homem. Leia sobre a obra desse homem, todos os dias. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma relação de livros e filmes sobre ele e sobre a vida dele. Não adianta fazer uma leitura superficial do assunto. Você tem que voltar de novo e de novo e de novo, e cada vez que você lê, você entende um pouco mais. É como descascar uma cebola, tem várias camadas. Então, estude ele por muito tempo. E se você tiver vontade de estudar sobre outra pessoa, estude, mas mantenha o seu estudo sobre ele e sobre a vida dele. Na hora das afirmações, nós temos 20 minutos diários para afirmações. Use as afirmações que o Sr. Gurdjieff deixou para a filha dele. No link, na descrição do vídeo, eu estou deixando todas as afirmações na descrição do vídeo. São 83 conselhos que ele deixou para a filha dele. Decore essa lista e repita ela todos os dias. Você não vai precisar de nenhuma outra lista de afirmações na sua vida se não quiser. Estamos chegando ao fim. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer 2 sugestões. Você só precisa fazer essas sugestões se você conseguir a façanha de tornar a rotina do Milagre da Manhã a parte da sua rotina diária. A primeira sugestão é: volte daqui a 1 ano. Marque no seu calendário o dia que você começou a rotina. Já marca lá para daqui a 1 ano na sua agenda ou em algum aplicativo do celular para não esquecer. O lembrete para assistir esse vídeo de novo daqui a 365 dias, daqui a 1 ano. Esse vídeo vai ter um significado diferente do que teve hoje quando você está assistindo ele pela primeira vez. Ele vai ter muito mais significado. E a minha segunda sugestão é: todos os dias da sua vida tente decifrar o significado da frase de Alan Watts. Pare de medir os dias por grau de produtividade e comece a experimentá-los por graus de presença. E
Se nós nunca mais nos vermos de novo, eu te dou os parabéns por ter chegado até aqui e desejo a você uma ótima e maravilhosa vida. Tchau!